Eu fui procurar mais informações sobre essa história do medo da Sexta-feira 13. Ah, meu Deus. E aí eu fui encontrando muitas coisas. Ainda dizem que a Sexta-feira 13 de agosto é ainda um dia mais azarado. Sorte, azar. Nós cristãos não devemos pensar nessas coisas, porque nossa vida está nas mãos de Deus. Vamos lembrar do que a doutora Ieda disse, confiando em Deus, não é? E aquilo que a gente sempre repete do Salmo 111, confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. Então a gente sabe que a nossa esperança está em Deus. Mas essa história de Sexta-feira 13, ou esses dias, ou por exemplo, se você encontra com um gato preto, ah meu Deus, é 7 anos de azar, ou não pode passar debaixo de uma escada, não é esses dias, acho que foi ontem, o irmão estava pegando uma coisa lá no telhado da casa dos irmãos e tinha uma escada bem no meio do caminho, e eu passei debaixo da escada dando risada, falei, meu Deus do céu, olha, tem gente que ainda se preocupa com isso, mas isso não é culpa da gente, as pessoas ficam com essa conversa de medo e tal. Como é que começou essa história da Sexta-feira 13? Muitas pessoas dão várias explicações, mas uma das explicações que as pessoas dão foi porque Jesus, na sua última ceia, ele estava com os seus 12 apóstolos. E logo em seguida, um dos apóstolos, então eles eram 13 pessoas, e o 13º, que era Judas Iscariotes, acabou na sexta-feira tirando a própria vida depois de ter traído Jesus na quinta-feira. Então por isso essa sexta-feira do 13 ficou marcada, dizem várias outras explicações, mas isso é o que a gente chama de superstição, como aquela história de ter que entrar numa casa sempre com o pé direito, de ter sempre que alguma coisa que se fala bater numa madeira, ou, bom, isso tudo são superstições que várias pessoas têm. E eu queria pedir para a gente ouvir um videozinho bem curtinho, de pouco mais de 3 minutos, do padre Duarte Lara, o nosso grande amigo, membro do Exército de São Miguel, sacerdote exorcista lá da Diocese de Lamego, em Portugal, e ele vai explicar para a gente o que é superstição e por que a gente coloca um valor nisso que não devia colocar. Escuta aí o padre Duarte Lara falando. Superstição, tecnicamente, é um vício que se opõe a uma virtude que se chama virtude da religião. O que é uma virtude, em primeiro lugar? É uma disposição, pode ser da nossa parte intelectual, da nossa razão, ou da nossa parte moral, da nossa vontade, para, no caso da razão, para a verdade, na parte da vontade, para o que é bom. A virtude da religião é uma virtude moral, que está então na nossa parte voluntária, que nos dispõe a querer aquilo que é bom, como a justiça. Né? A gente quer dar a cada um o que é seu. Né? Tal como a justiça, tem ações que são contrárias à virtude da justiça. Né? Roubar o carro do vizinho, né? Ou não pagar, né, o salário ao seu empregado. Né? Isso é injusto. E se isso se torna uma disposição em nós habitual, se chama um vício. É um ato, é uma disposição para cometer atos injustos. Então, a superstição é um vício, ou seja, uma disposição habitual na nossa vontade para não dar a Deus o culto que é devido, divinizando outras forças criadas ou criaturas e dando-lhes a ela o culto que é devido a Deus. Opõe-se à virtude da religião, e podemos dizer é um pecado, não é? Que vai diretamente contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Então, e infelizmente, tem tanta gente que, no fundo, é uma perversão do sentimento religioso, do sentido religioso. Você deixa de estar centrado em Deus e procura salvação, luz, noutras fontes que não são divinas. Na cultura atual, e eu penso que isso é sempre importante dizer, a palavra superstição perdeu uma grande parte do seu significado. Então, facilmente tem muita confusão. Quando usamos a palavra superstição, as pessoas não têm na sua cabeça essa explicação que eu dei, o sentido original, que é um vício que se opõe à virtude da religião. Para todo mundo, superstição é
você fez uma coisa que é um pouco uma bobagem, né? Tocou 3 vezes na mesa, entrou no ano novo com o pé direito, fez alguma coisa que não tem... Isso é um pouco o significado que sobrou, que tem qualquer coisa de superstição, porque no fundo você está pondo a sua confiança numa espécie de um rito ou num objeto, em algo, esperando daí uma ajuda que esse objeto por si mesmo não pode dar. Então está pondo a sua confiança em alguma força, né? Tem a história da ferradura aqui, penso que também em Portugal usam bastante, tem todo mundo põe a ferradura no carro, hein? Ou amuleto para ter sorte contra o mal olhado. Tudo isso são práticas supersticiosas, porque estou esperando desses ritos, dessas usanças, alguma força que esses elementos por si mesmos não podem me dar. Amém. Nossa, que explicação clara, não é essa do nosso querido padre Duarte Lara. Ele falou que a superstição é quando a gente coloca a nossa esperança, ou coloca e acha que tem algum poder em alguma coisa, em algum objeto, ou em algum ritual, como entrar numa porta com o pé direito, como fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tudo isso é a superstição. Só que essa superstição pode até ser uma porta para o inimigo. Eu estava lendo algumas coisas e o padre Pedro Paulo, que é sacerdote exorcista da Arquidiocese de Florianópolis, aqui no Brasil, estava dizendo que muitos dos casos de ação do inimigo acontecem em pecados de superstição, quando a pessoa, esse é um pecado, como diz o padre Duarte Lara, contra o primeiro mandamento, que a pessoa, ao invés de dar a Deus o seu lugar, coloca esse, entre aspas, poder, porque não tem poder nenhum, mas coloca o seu poder em alguma coisa material, em alguma coisa humana. E eu queria partilhar com você o que aconteceu há um tempo atrás com um sacerdote exorcista que trabalhava na Arquidiocese de São Paulo. O nome dele é Padre Miguel Pedroso. E o Padre Miguel, ele tinha sido chamado para vários momentos, ele era um grande devoto de São Miguel, espalhou essa devoção na cidade de São Paulo. E aí o que ele fez? Ele foi chamado para uma mulher, rezar por uma mulher que estava para dar à luz, mas ela estava com muita opressão espiritual, e ela não conseguia dar à luz, era uma situação muito grave, e ele foi lá para fazer uma oração de libertação. E naquela hora em que ele chegou na sua autoridade de exorcista para fazer a oração, o inimigo da boca daquela mulher disse: tire a sua mão, pois ela é minha. E ele disse, o padre, deixe essa criatura de Deus em paz. Ela se contorcia toda na cama, com a face esbranquiçada e com olhos de ódio. E dizia assim o inimigo: eu, legião, a quero. Se eu não puder levá-la, vou levar o que ela tem no ventre. A minha única resposta, disse o padre, só podia ser esta: você não pode levar a criança. Ela é uma criatura de Deus e a Deus pertence. E eu continuei com as minhas orações, diz o padre, ordenando que o espírito maligno deixasse a mulher. E foi quando, cuspindo na minha cara, o inimigo deu uma gargalhada estrondosa e disse: eu não saio dela enquanto minha mão estiver nela. Estranha essa afirmação, pensou o padre. Então ele ordenou: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deixe essa criatura, você é um espírito e não tem mão. O demônio dava gargalhadas e se contorcia de todos os lados. E aconteceu que nessas contorções, a blusa da mulher estava um pouco aberta e o padre viu uma corrente no seu pescoço. E nessa corrente tinha uma figa pendurada. E o sacerdote pediu imediatamente que tirassem a figa daquela mulher. Tão logo retiraram a figa, o demônio a deixou. Essa figa era a mão do demônio. Amar a Deus sobre todas as coisas significa também repudiar toda espécie de superstição. Todos ficaram aliviados e a mulher pôde fazer o seu parto normalmente e ela deu à luz. Olha que grande graça que teve esse discernimento sacerdote, e a gente descobriu
com isso, como esses amuletos, essas superstições podem ser uma porta aberta para o inimigo. Ele dizia, no caso dessa mulher, que ele estava com a mão sobre ela e a mão era esse amuleto, essa figa, que talvez muitos de nós já tenham usado no passado. Por isso hoje, no poderoso terço do combate, nós vamos clamar, pedindo a Deus que quebre toda a maldição, que quebre toda a ação do inimigo. Não esqueça, nós temos hoje a relíquia da Santa Cruz junto conosco. É uma noite de clamor e de clamor pelo poder de Deus. Então eu te peço que chame muitas pessoas. O nosso irmão João da Cruz já está aqui, a postos para rezar junto conosco. Nós vamos clamar no poderoso terço do combate. Você chama todas as pessoas e nós vamos hoje pedir a força de Deus para que todas essas superstições caiam por terra e de que o Senhor vença na nossa vida. Eu convido você a já proclamar isso. Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua.